Agora sim. Bom, como vocês estão vendo aí, né, a tier list na tela, e aí a gente vai separar das seguintes maneiras, tá? Tem atletas que não teve tempo suficiente para a gente avaliar, a gente pode colocar aqui. Perdeu espaço, ou seja, aquela atleta que começou a ser escanteada, que não tem aparecido mais tanto. Ganhou espaço, obviamente, contrário disso. Está em baixa, está em alta, se consolidou, e no final a gente vai escolher uma para determinar a melhor da temporada. Um detalhe que a gente pode fazer, tem atletas, e aí serve também para os nossos comentaristas, tem atletas que a gente possa ter alguma dúvida. A gente pode separar ela, né? Ah, tem 2, 3, 4 atletas para disputar essa melhor do mundo. A gente deixa separado elas e no final a gente pode decidir. Caso contrário, se tiver um consenso, a gente já pode colocar aqui durante a lista, conforme a gente for falando das atletas. Fechado? Antes da gente começar, quero agradecer a todo mundo que está aqui. Gisele Almeida falando que ela está no almoço, mas está assistindo a gente. João Paulo Vasconcelos, o Bruno, o Samuel. E aí o Bruno fez uma pergunta importante, né? Vão se basear em todas as convocações, incluindo as datas de fevereiro e março? Sim, a gente vai se basear em todas as convocações do ano de 2025, tá? Mas também a partir atletas que tenham 2 ou mais partidas pela seleção brasileira, tá? Então, a partir dessa base, a gente separou todo 35 atletas, como vocês podem ver aí, das atletas que atuaram com 2 ou mais partidas. Se vão sentir falta de alguma atleta ou outra aqui, a Caldeirão, por exemplo, a Brena, enfim, atletas que tiveram uma partida ou não chegaram a ter partida com a seleção, e aí por isso a gente determinou isso. Fechado? Então vamos começar então. Rafa, daqui a pouco. Só rapidinho, no melhor da temporada, só para deixar claro, o melhor da temporada pela seleção brasileira, né? Claro. Óbvio que algumas jogadoras a gente vai utilizar o clube para contextualizar, mas o foco aqui são as atuações na seleção mesmo. Exato, a melhor da temporada na seleção. Bem lembrado, tá bom? Então vamos começar por posições, né? Vou começar pelas goleiras. E aí eu vou começar com a Cláudia e eu vou começar com a Amanda. A Cláudia, ela se destacou no Juventude e isso levou ela a ter chances na seleção. E aí eu queria que você avaliasse. Ela teve um jogo, se eu não me engano, contra o Uruguai na Copa América, né? Que ela entrou ali a Lorena tinha sido expulsa. E eu confesso que eu não lembro o segundo jogo. Mas enfim, fica à vontade para avaliar, Amanda. E aí a Thaís vai dar o veredito também. Assim, a Cláudia é uma goleira que, na minha visão, esse ano de 2025 foi um ano que, em termos de convocação, ela se consolidou nas convocações. Mas a posição da Cláudia é uma posição muito difícil, porque ela joga muito pouco, e goleira precisa jogar. Eu acho que a Cláudia é uma goleira que ainda está verde, mesmo para o cenário de seleção. É uma goleira muito jovem, é uma goleira que ainda está crescendo. Eu estou muito curiosa para ver o 2026 da Cláudia, né? Para ver como é que ela vai conseguir ali evoluir em alguns fundamentos. É uma arqueira de estatura elevada, mas ainda precisa evoluir, na minha visão, em saídas pelo alto. O jogo com os pés é uma situação que, olhando para a seleção brasileira, é uma exigência muito grande do modelo do Arthur Elias. E se a gente fala de Lorena precisar evoluir no jogo com os pés, acho que a Cláudia ainda precisa passar também por esse processo. Eu confesso que eu acho difícil avaliar a Cláudia dentro de campo pela seleção brasileira, porque a amostragem dela dentro de campo é uma amostragem muito pequena. Então, com a Cláudia aqui, eu acho que são 2 pontos para a minha avaliação. É difícil de avaliar, porque ela tem pouca minutagem, mas é uma goleira que ela se consolidou nas convocações. No grupo de goleiras, a Cláudia está ali. Tanto que ela, por exemplo, superou a Camila em termos de convocações, né? Eu acho que ela... Mas ainda vejo, olhando para a Copa do Mundo, por exemplo, não consigo cravar nada em relação à Cláudia. É uma goleira que vai precisar ser mais testada, principalmente porque a Lelê está voltando para o bolo. Então, acho que a Lelê é uma goleira que tem a confiança do Arthur há mais tempo. Então, acho que em termos de Copa, a Cláudia ainda vai precisar mostrar um pouco mais. Mas eu acho que o ano de 2025 para ela de seleção foi um bom ano. Ficou ali no grupo sempre, mas em termos de atuação, Rafa, pouco para a gente poder avaliar.
tem uma questão aí, né? A Amanda falou bem, a gente pode esquecer, por exemplo, a Natasha tá na lista, inclusive, né? A Natasha, ela teve uma lesão. Uma Acredito lesão que muito quando ela... importante. Exato, mais uma, inclusive, né? Imagino que quando ela voltar, Thaís, talvez ela seja um nome na mira do Arthur, obviamente, dependendo de como ela voltar. Aí fica a dúvida sobre a Lelê, fica a dúvida sobre a Camila. A Carlinha acho que não está nesse contexto, não sei se vocês concordam, mas enfim. Até para a gente tentar determinar o voto da Cláudia, por onde, e usando esse preâmbulo que eu fiz, por onde que a gente vai nesse caminho em relação à Cláudia? Posição de goleira, para mim, ela só não é a mais complexa dessa seleção, porque existe uma certeza muito grande. Porque saiu da posição da titular, para mim, completamente aberto, assim, completamente aberto. Não é uma posição que eu acho que a hierarquia vai falar muito alto, assim, se de 2026, por exemplo, surgir uma menina detonando no gol, ela vai ser convocada e ela vai se consolidar ali rapidamente, porque existe um vácuo muito grande. Tem a Lorena, que hoje é uma das melhores goleiras do mundo, perdi a conta quantas vezes eu falei isso aqui, né? Em 2025, no canal do PFF, mas hoje não tem uma segunda, nem uma terceira. Assim, tá completamente aberto, completamente aberto. E aí teve a Cláudia, por exemplo, que passou, teve a sua oportunidade. Não consigo cravar que deixou uma impressão super positiva ou super negativa, ganhou experiência com a seleção, mas não vi como um destaque de nenhuma maneira. Eu acho que isso vale para todas as goleiras, na verdade, do Brasil aqui, com exceção da Lorena, como eu já disse. Assim, a Lorena, incontestável, titularíssima, torcer para ela ficar saudável em 2027, que não aconteceu em 2023. Todas as outras, essas duas vagas aí estão extremamente abertas. Então, eu botaria a Cláudia realmente no pouco tempo para avaliar. Assim, não vi muita coisa. Foi recebendo oportunidades, mas pouco, ainda é pouco. Estou com você nessa também. E eu fecho aqui. Oi. Posso até utilizar um comentário aqui, por exemplo, a Gisele Almeida colocou aqui que a Natasha, antes da lesão, para ela, era a segunda goleira. Na minha visão, a Natasha também era a segunda goleira antes da lesão, tanto que a Natasha foi titular, por exemplo, naquela vitória da seleção brasileira contra os Estados Unidos. Então, era um Arthur que estava querendo dar uma minutagem ali para a Natasha. Pessoal, rapidinho aqui, só... Peço desculpas porque aconteceu uma atualização aqui, mas já voltou no meu computador. Mas eu também vi a Natasha como essa segunda goleira. E aí, assim, só para a gente trazer para a discussão aqui, olhando para o ano de 2026, a notícia do GE foi que o Cruzeiro tinha assinado um pré-contrato com a Cláudia, né? Para contratar a Cláudia. A gente tem uma situação no Corinthians que a Nicole, na minha visão, fez um bom ano no gol do Corinthians, e aí depois da lesão da Nicole, nessa reta final, a Lelê foi a titular, uma Lelê voltando a jogar com uma frequência maior. Eu acho que a questão do gol para a seleção brasileira vai passar muito pela frequência dentro de campo nos seus clubes, até porque, como a Thaís destacou, o Brasil tem uma titular indiscutível, não se discute a Lorena. Então, a questão da presença de outras atletas na convocação vai passar muito pelo rendimento do clube. Isso é um pouco diferente das outras posições na seleção, que a gente vê, às vezes, uma atleta que não está rendendo tão bem no clube, mas que tem a confiança do Arthur, ou que já foi bem na seleção e ele segue trazendo para o time. Eu acho que a posição de goleira vai um pouco diferente, porque a goleira precisa jogar. Então, ele precisa ver essa goleira jogando no seu clube. Aí a importância e a atenção para o ano de 2026 também, pensando no futuro. É isso, fechamos, portanto, a Cláudia em pouco tempo para avaliar. Aqui, assim, a gente vai entrar no consenso, no diálogo aqui, tá, gente? Não é tipo votação que nem o cara a cara. A gente vai batendo papo aqui e a gente vai entrar no consenso. A Carlinha, assim, eu, Rafael, vejo a Carlinha, eu não acho que ela vai ter tantas chances assim, com Cláudia, com Lelê, né, sobretudo com Lorena. E aí eu queria saber de vocês, começando pela Thaís.
Não acho que vai ter muita chance, não. É uma goleira pequena, né? Assim, então, em termos de estatura, teve um ano interessante com São Paulo, só que eu acho que o sarrafo da seleção brasileira é mais alto, assim, do que a Carlinha pode oferecer. Então, teve essa oportunidade, acho que foi em reconhecimento ao ano que ela teve, né? Que foi um ano com aspectos positivos, mas quando eu olho para uma lista, eu penso numa lista de 2027, eu acho muito difícil que a Carlinha seja um nome que esteja por lá e, assim, pouco tempo para avaliar. Eu acho que seria a categoria, mas não é uma jogadora que, assim, eu vejo a longo prazo na seleção brasileira. Amanda, segue nesse raciocínio também? Sigo a avaliação da Thaís, e eu acho que o grande diferencial da Carlinha é a questão do jogo com os pés, né? Ela é uma goleira que tem ali um pouco mais de facilidade com o jogo com os pés. Na minha visão, a Carlinha é uma goleira muito regular no cenário brasileiro, né? Ela tem feito aí anos regulares com o São Paulo, mas acho que o sarrafo da seleção brasileira é um pouco maior, ainda que a gente siga com a mesma opinião aqui. Tirando a Lorena, tudo muito aberto nesse cenário, mas eu não acho que a Carlinha será uma das primeiras opções pensando aí nas convocações de 2026. Então aí, Carlinha, então tem pouco tempo para avaliar, mas com essa ressalva, né? Acho que numa lista com o Cláudio, acho que ela está uma prateleira abaixo aí. Seguindo pelas goleiras, a gente comentou da Lelê, eu acho que assim, ela voltando a jogar com certa frequência, ela tem uma tendência de ganhar espaço, né, Amanda? Eu acho que sim. Eu acho que a Lelê passa a ser a favorita para uma dessas duas vagas restantes. Por quê? É uma goleira muito experiente, é uma goleira que tem a confiança do Arthur Elias, é uma goleira que já vivenciou grandes competições com a seleção brasileira, e a Lelê é uma goleira de nível muito bom. Acho que a questão da Lelê passa muito pelo lado físico. Né? Ela teve uma sequência de lesões aí que atirou de jogos, tanto da seleção quanto do Corinthians. E aí o ano de 2026, eu reforço, vai ser fundamental. Estou muito curiosa para ver como é que vai ser essa disputa no gol do Corinthians. Estou muito curiosa, porque a gente sabe que gol, pelo menos eu sou da opinião de que eu não gosto de divisão de goleiras. Eu acho que você precisa ter uma goleira titular no time, no clube. E o Corinthians terá duas goleiras de bom nível para o cenário nacional. Uma puxa a outra, mas alguém vai ter que ser a titular. E aí isso terá um reflexo na seleção, dependendo da escolha do Lucas Piscinato. O Bruno colocou aqui, né, que a Carlinha perdeu espaço. É que a Carlinha veio agora, né? Então... não necessariamente perdeu o espaço, mas a gente precisa pensar nas próximas convocações. Ela não tinha um espaço para perder. Exato. Para a gente avaliar. Mais ou menos isso. Thaís, Lelê, não sei se você concorda, mas acho que não ganhou espaço, talvez caiba ela, né? Não sei. Ganhou espaço no sentido que ela retornou à seleção brasileira. Exato. Ela não estava e ela retornou. Por conta das lesões, ela retornou à seleção brasileira. Eu concordo com a Amanda, eu acho que se ela estiver saudável, ela tem uma grande chance de estar na lista de 27 por essa ausência de uma segunda e de uma terceira goleira, e aí é uma goleira que tem experiência de Copa do Mundo, é uma goleira que conta com uma confiança do Arthur Elias, né? O Arthur Elias convocou de volta a Lelê com pouquíssima minutagem, né? Então, se ela estiver bem, a chance é que ela receba essas oportunidades. Agora, ganhou o espaço. Teoricamente, ela ganhou, né? Porque ela voltou. Mas, para mim, pouco tempo para avaliar. Assim, as goleiras, realmente, para mim, todas, com exceção da Lorena, que a gente já vai para ela, mas todas as outras, assim, apresentaram um pouco para a gente poder avaliá-las. Eu acho que a grande diferença, acho que assim, eu acho que poderia ter eu consigo fazer um caso para a Lelê com pouco tempo para avaliar, aí a gente olha para campo, porque
pouquíssima minutagem da Lele em campo, natural, né? Nessa reta final de ano. Mas acho que o caso da Lele, ele é diferente das outras goleiras, porque a gente já conhece a Lele na seleção brasileira. Eu ainda não conheço a Cláudia na seleção brasileira, eu ainda não conheço a Carlinha na seleção brasileira. Eu conheço muito pouco da Natasha na seleção brasileira, mas a Lele eu já conheço. A Lele, ela já jogou uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, por exemplo, entendeu? Então, acho que é um peso diferente. E aí a gente poderia encaixá-la ou nesse pouco tempo para avaliar, olhando para campo, ou no ganhou o espaço, porque mesmo com a minutagem ínfima no Corinthians, ela volta para a seleção com um status legal. Acho que por tudo que ela já fez pela seleção, na seleção e pelo que o Arthur Elias conhece, confia. Óbvio, né, que quem bateu o olho na tier list vai achar estranho, né, a gente ter falado isso, vai precisar saber para você escutar a argumentação. Acho que escutando a argumentação, acho que cabe mais o ganhar espaço também, né, porque a partir do momento que ela se mostra disponível ao ponto de estar na seleção, eu acho que é o caminho dela. Eu acho que até é que ela não chegou a jogar, porque dependendo como fosse, até poderia colocar ela no em alta pelo potencial que a Thaís falou, inclusive, né, pode ser o nome que, né, mas eu acho que caberia mais o ganhar espaço. Ela jogou contra Portugal, né? Jogou contra Portugal. Foi um jogo que foi extremamente testada. Exato. Deixa aí no ganhou espaço, que depois a gente, se precisar, a gente repensa, a gente realoca. Fechou. A gente pode mudar qualquer coisa. Bom, Lorena, né? Lorena aqui vai, enfim. Sim, né? A gente já falou inúmeras vezes aqui, nas mulheres do mundo, tá, não sei o quê. Dito tudo isso, Thaís. Olha, Rafa, como a gente está nessa de se precisar a gente realoca, eu acho que a Lorena é a melhor da temporada da seleção brasileira. Dá para separar para melhor? Deixa ela ali como uma das concorrentes a melhor da temporada. Acho que a gente já falou bem, né, Rafa? Assim, tomando cuidado para não ser repetitiva, porque como a gente falou de The Best recentemente, a gente falou bastante, e de Bola de Ouro a gente falou bastante da Lorena. Para mim, pouco reconhecida fora dos Estados Unidos, né? Terminou como a melhor goleira da NWSL, mas fora dos Estados Unidos, sim, praticamente ninguém viu a temporada da Lorena, né? Foi essa sensação que eu fiquei, porque apareceu pouco, né, em relação a Bola de Ouro, a The Best. Então, acho uma pena, porque para mim está no pódio aí de melhores goleiras do mundo nessa temporada. Então, para mim, é uma das que vai brigar aqui para melhor da temporada com essa camisa da seleção brasileira. É incontestável hoje. Você parar aqui então, Amanda, concorda? Eu acho que o argumento da Thaís foi perfeito. E sobre... Pode falar, Rafa, pode falar. Não, eu ia falar assim, vocês têm outras postulantes a melhor da temporada? Porque senão... eu acho que pode botar ela lá. Bota ela lá que a gente conversa, a gente volta. Lá que aí vai ser bom porque a gente debate quem vai ser a melhor da temporada dentre as postulantes, né? Mas, assim, sobre a Lorena, eu não lembro mais depois de qual jogo que foi essa entrevista, mas ela falou, se não me engano, foi para você, Rafa. Depois do Japão. Foi uma pergunta sobre a questão da ida para a NWSL, e a Lorena, ela fala algo que eu acho que mostra o nível de ambição que alguém que pensa em seleção brasileira, alguém que pensa em ser melhor do mundo, precisa ter. Ela falou que a ida dela para a NWSL, a ida dela para o exterior, seria para se desafiar mais e para buscar evoluir pontos que ela ainda tem margem de evolução. E ela chegou a citar a questão do jogo com os pés, da saída de bola, chegou a citar a questão da bola aérea também. E eu sinto que a Lorena vem evoluindo. A Lorena é uma goleira muito boa, é uma goleira que faz a diferença na seleção brasileira com a bola rolando debaixo das traves, que faz a diferença nas penalidades. É uma goleira que vem evoluindo e a temporada de clubes dela só exemplifica isso, né? Ela não foi a melhor goleira da NWSL por acaso. Se o Kansas City Current ganhou o título da temporada regular, o NWSL Shield, muito passou pela Lorena. A Lorena conseguiu ganhar muitos pontos lá e acho que ela soube trazer isso também para a seleção brasileira.
Aí, portanto, Lorena separada aí para ser quem escolhida a melhor da temporada. Vamos de Camila. A Camila é um fato curioso, né? Porque ela se destaca muito. Acho que ela teve um primeiro semestre melhor. E eu acho que na reta final do Brasileirão, principalmente semifinal e final, ela oscilou mais. E aí teve chance na seleção, voltou a ter chance na seleção. Vamos lembrar que foi uma temporada de reafirmação, né? Ela teve uma lesão, ficou um tempo parada. Foi a temporada de reafirmação dela. E aí eu queria saber de você, Amanda, o que a gente pode indicar aqui para a Camila? A Camila foi contratada pelo Cruzeiro, foi no final de 2023, né? E aí ela se lesiona gravemente, rompeu o ligamento cruzado anterior, então ela não joga na temporada de 2024 e a temporada de 2025 foi a temporada pós-lesão da Camila. E eu confesso que o Campeonato Brasileiro, a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Camila me impressionou, porque eu acho que ela voltou num nível muito bom depois da lesão. Na minha visão, ela foi a melhor goleira da primeira fase do Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que a gente podia citar, tanto que no Planet Futebol Feminino a gente citou outras goleiras na primeira fase, mas o meu argumento foi: ela fez a diferença para o Cruzeiro, que não teve uma zaga perfeita na primeira fase, ela fez a diferença em diversos jogos, tanto que voltou ao radar da seleção, recebeu convocações. Por que eu estou falando de clube aqui? Porque a Camila não tem minutagem na seleção suficiente para a gente avaliar o desempenho dela na seleção. Só que aí, Rafa, qual que é a diferença? Minha pegadinha. Exatamente. Qual que é a diferença aqui da Camila, por exemplo, em relação à Cláudia? O impacto do mata-mata do brasileiro na seleção. A Camila perdeu espaço. A Camila não foi bem no mata-mata do Brasileirão. Eu até acho que algumas avaliações foram muito duras com a Camila. Ela falhou, isso aí é um fato, ela falhou, mas ela acabou perdendo espaço na seleção. E numa posição que a gente já citou diversas vezes aqui, que o clube pesa muito na convocação, já que você não vai ter uma minutagem muito alta por causa da Lorena ser uma titular indiscutível, querendo ou não, ela perdeu espaço. Eu vou nessa também, Thaís. Eu tô com a Amanda nessa. E é só um parênteses, tá? Você falou que exageraram, eu concordo, exageraram muito nela, inclusive a própria torcida do Cruzeiro, muito pelo fator, ela cometeu uma falha num jogo que foi transmitido, então muitas pessoas começaram a ver pela primeira vez. E aí tiveram a falsa sensação de que a Camila fosse uma goleira frangueira, e não é. A primeira fase da Camila, para mim, até então, era goleira para mim do Brasileirão, junto com a Cláudia, apesar, né, da situação das duas equipes, né? E aí virou um efeito lá embaixo, enfim. A Renata. Renata, perdão, isso. Eu tinha citado a Cláudia aqui 2 vezes, a Renata. E aí as no Juventude. Viraram um efeito dominó, né, para ela, Rafa? É um efeito dominó, exato. Não, uma bola de neve. Que aí ela, não sei se isso condicionou a segurança dela para os outros jogos, enfim. E aí eu queria saber de você, Thaís. Porque o ano todo da Camila com a seleção brasileira foi uma gangorra, né? Assim, ela foi de ganhar, de receber espaço, convocações ali, para terminar o ano não estando na lista, né? Eu não acho que está descartada, mas quando a gente olha para o 2025 todo, ela ganhou espaço e perdeu espaço, só que eu acho que ela finaliza aqui na categoria do perdeu espaço. E vamos ver como é que ela vai fazer para tentar reconquistar esse espaço. Né? Assim, é uma briga que para mim segue aberta, mas talvez essa última impressão que ficou num jogo importante, ela seja uma impressão pesada ali, né? Não só para o público geral lá para dentro, né? Você quer confiar na sua goleira nos momentos críticos, né? Eu acho que esse é o ponto. Sim, e sabe então, o que vai ser curioso? Como é que vai ficar o gol de 2026? Porque se foi anunciado que a Cláudia assinou um pré-contrato para o Cruzeiro, quem vai ser a titular? A Camila vai permanecer? Porque pensando para a seleção, você ser goleira reserva no seu clube, não tem como você ir para a seleção brasileira sem minutagem no clube. Né? Então...
E aí dá para se dizer que é um ano decisivo para Camila, né? É um ano completamente decisivo para Camila. Diante de tudo que a gente disse. Vamos encerrando entre as goleiras, Natasha Honiger. Natasha Honiger, que foi um dos destaques, né? Como bem disse aqui, ela estava cotada para ser uma das principais goleiras da seleção, teve mais uma lesão, e aí entra na conta o fato das sucessivas lesões que ela teve, essa foi mais grave ainda também. Queria saber o que vocês acham, Thaís, Amanda. Eu fico ali balançado entre o perder o espaço e o pouco tempo para avaliar, né? Porque não tem muito o que fazer, sair dali, né? Eu acho que até a lesão, porque a situação da Natasha ela é um pouco mais complicada de avaliar por conta da lesão, né? Sim, até a lesão eu acho que ela estava ganhando espaço dentro da seleção brasileira e estava, como a gente pontuou agora há pouco, se encaminhando de maneira interessante para ser a segunda. Sumiu sua voz, Thaís. Só que aí meu microfone caiu, não sei porquê. Só que aí veio a lesão, Rafa. E aí, naturalmente, ela perdeu espaço, porque é uma lesão muito grave, que vai atirar dos gramados por muito tempo. Então, onde vocês querem colocá-la, né? Assim, porque ela termina 2025 sem espaço porque ela está lesionada. Mas quando ela teve saudade, ela cresceu dentro da seleção brasileira. Eu colocaria no pouco tempo para avaliar justamente pela questão Na verdade, a questão da Natasha não é o pouco tempo para avaliar, a dificuldade de avaliar, porque a gente só teve uma amostragem da Natasha dentro de campo, que foi contra a seleção dos Estados Unidos. Eu acho que ela fez um bom jogo naquela vitória da seleção brasileira, assim, olhando para a dificuldade do teste. E eu tô com isso. Ela vinha crescendo, só que a lesão não deixa com que a gente termine essa avaliação da Natasha. Até pelo fato da gente não saber como ela vai voltar. Então, onde ela vai se encaixar ali na questão do Arthur Elias? Eu acho que pouco tempo para avaliar. Claro, o pessoal, quando vê o resultado dessa tier list, vai ser importante olhar o contexto de cada uma aqui. Cada encaixe aí na tier list tem um contexto diferente. Estou com vocês nessa, então. Pouco tempo para avaliar, a gente encerra, portanto, as goleiras.